Joia. Então é isso. Boa noite. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre algumas teorias evolucionistas, que é o tema da aula de hoje. Nós estamos no nono encontro, não é aula, né? A aula eu mando gravada. Hoje só para ver se tem alguma dúvida e, de repente, se a gente tiver pique, a gente inicia a revisão de hidro, nem que seja uma parte só dela, tá? Tudo bem? Então, eu queria saber de vocês sobre a aula, na verdade é oitava aula, algumas teorias evolucionistas. Aí eu mostrei para vocês lá o pai da geologia, o pai da biogeografia, o pai da geomorfologia, tudo pai, tá tudo lá. Então, o primeiro deles é o James Hilton, né? E vocês viram que tudo que ele fez, querem que eu compartilhe ou não? Precisa, né? Compartilhar? Compartilha, professor. Vamos lá. James Hilton, aqui. Olha só. Aqui. Aqui. Sabe o que é? É que tudo isso eu já falei na aula e tal, né? Tem alguma dúvida? Olha, o que é importante mostrar, assim, a gente fixar, é que... peraí, deixa eu interromper o compartilhamento por enquanto. Peraí só um pouquinho. Eu tenho uma dúvida, professor, só que eu acho que é algo bem básico, assim. Não tem problema. Na aula, você tinha comentado sobre um ciclo que era descrito pelo Hutton. Pelo Hutton. Que era de desagregação, transporte, né, e deposição. Não é bem um ciclo, é uma sequência. O ciclo é do William Morris Davis. A palavra ciclo, vocês lembrem do Davis, tá? Vocês vão ver bastante pela frente aí na geografia física, Davisiano, tal, não sei o que, ciclo. Então, na verdade, é uma sequência de fatos, um encadeamento lógico de fatos. Pode continuar. Prometo que não vou te interromper mais. Tá. Não, tranquilo. Na verdade, só ia perguntar qual seria o nome desse ciclo, né? Que na verdade não é bem ciclo, que é uma sequência, né? Na verdade... Pode falar. Não, porque tipo, o ciclo da erosão seria do Davis, né? Aí Isso. Eu não sei se teria um nome dessa teoria do Hutton e tal. É teoria do atualismo. O que é mais ligado ao nome dele é a teoria do atualismo, né? Que é na qual o presente desvenda o passado. Então, como o geólogo trabalha, o geomorfólogo, como eles não podem reproduzir os fenômenos e nem ficar esperando que os fenômenos aconteçam, né? Às vezes, sim, né? Os geólogos, quando um vulcão está para entrar em erupção, eles saem correndo para lá, porque é uma oportunidade única, e talvez seja única na vida, né? Desculpa, brincadeira. Eles têm uma curiosidade. Eu mesmo, eu já fui atrás disso, de terremoto, de lugar que estava tendo terremoto, nunca tive a chance de ver. Mas, assim, quem é da geofísica, da geologia, vejam, fenômenos que não acontecem toda hora e que não dão aviso, eles só conseguem saber quando vai acontecer minutos antes ou pouco tempo antes. Então, como é que eles descobrem a história da Terra? Pelos testemunhos que tem no presente. Então, se as rochas estão dobradas, opa, uma placa veio daqui, uma placa veio dali. Então, por isso que se chama a teoria do atualismo.
do James Hutton, tá bom? E dentro dessa teoria, claro, ele identificou um encadeamento de fenômenos que, pelo menos os 4 passos, são idênticos ao que a gente entende hoje. A desagregação das rochas é o primeiro passo. Assim, a gente sabe que a rocha se desagrega de 2 formas, fisicamente e quimicamente, né? Então, o intemperismo físico é basicamente esquenta, esfria, quebra. Esquenta, esfria, quebra. Esquenta, esfria, quebra. Por isso que e assim se formam areias, por exemplo, a areia do deserto tem 50 graus de dia, 0 à noite. Então, a rocha e os diferentes minerais que ela contém, eles dilatam em graus diferentes, em intensidades diferentes. Então, imagina uma rocha cheia de minerais, esquenta, uns vão dilatar mais, outros menos, depois contrai, depois quebra. Depois quebra de novo, até chegar no grão de areia. Essa é a física. A química é mais por dissolução das rochas. Então, o efeito da água mais calor dissolve, da mesma forma, os diferentes minerais. Uns são mais solúveis. Por exemplo, você pegar um granito, o feldspato é bastante solúvel. Ele tem um grau de dureza baixo. O quartzo, dureza 7. Ele é bem mais resistente. Então, da mesma forma, a rocha vai se desagregando química e fisicamente. Só a partir de uma desagregação que vai haver o transporte desse material. E não é que assim, primeiro acontece isso e depois vai haver o transporte. Conforme vai desagregando, e dependendo da situação topográfica e do clima, tal, isso aqui já vai erodindo. Então, esse segundo... E essa desagregação das rochas é que vai formar os solos. Os solos nada mais são do que a parte superior das rochas que, entre aspas, apodreceu com a ação climática. Por isso, todo lugar que você cavar o solo, você vai bater numa rocha lá. Certo? E onde é que você vai demorar mais para chegar nessa rocha? Em solos mais antigos? Onde tem mais água e calor, porque a água e calor que ataca mais as rochas, né? Então, por exemplo, na Amazônia, você tem solos assim de dezenas de metros de profundidade. Já no Rio Grande do Sul, não. E quanto mais para o sul ou para o alto, mais rasos são os solos, porque você vai perder ou calor ou água, ou os dois. Então, a combinação de água e calor, pessoal, é um fundamento natural da geografia que vocês têm que gravar, porque a combinação de água e calor que move todos os processos físicos e bioquímicos e, por consequência, toda a biodiversidade, tá certo? Você tem 3 extremos na Terra, lugares onde tem muito calor e pouca água, deserto quente, aí você vai ter baixíssima biodiversidade. Lugar onde você tem muita água e pouco calor, como nos polos, também baixíssima biodiversidade. E outro extremo é onde você tem muita água e muito calor. Aí você tem extremo de biodiversidade, porque é o motor dos processos físicos e bioquímicos. Tá certo? Então, quanto mais água e calor, mais profundos serão os solos, porque mais a rocha foi atacada, a gente diz assim mesmo, né? Foi intemperizada. Tudo bem? Entendi. Nesse caso, a gente pode dizer que os solos, por exemplo, na Amazônia, eles começaram a se formar há mais tempo do que os solos, sei lá, na Patagônia, não sei. Na verdade, o processo é mais intenso. Né? A gente vai ver isso na revisão de solos, tá? Mas, assim,
No momento que você tem a litosfera em contato com a atmosfera, já começa o processo de pedogênese, que pedogênese é a formação dos solos, morfogênese é a formação dos relevos. Só que, para ser solo, não basta ser aquela matriz mineral desagregada. Vocês vão ver na revisão de solos que, para ser solos, tem que ter a matriz mineral, ar, água e matéria orgânica. Tendo esses 4 elementos, aí é solo, senão não. Tá? Bom, aí, James Hilton, aí você pode ter transporte por erosão. Então, a palavra intemperismo, vocês pensam em desagregação, alteração daquele material. Pela palavra erosão, vocês lembram de transporte, movimento daquele material. Tá certo? E pela palavra sedimentação, vocês já lembram de depósitos. Então, esse material vai ser erodido até os fundos de vale, até os leitos dos rios. Quando um material de erosão chega até os leitos dos rios, ocorre o quê? Começa com A. Assoreamento. Isso. Assoreamento. Calma, a gente vai ver mais isso, tá? Eu só queria bater o olho aqui no que foi dado. Então, veja, ele fala desagregação, transporte e deposição. Tá? Isso aí até hoje vale. E ele prenuncia, assim, o ciclo. Quer dizer, um autor vai dando base para o outro. Não é assim que um autor começa tudo do zero, não. Um autor pega até onde o outro parou e vai, continua. Né? Tanto é que eu mencionei a vocês, na aula, o Charles Darwin, e ele se inspirou em quem? No Humboldt. Né? Então, vejam, o que eu vou passar para o outro aqui, o Darwin. Então, ele se inspirou no Humboldt, no Lamarck, em um monte de outros autores. O que eu queria chamar a atenção é que essas teorias evolucionistas, pessoal, eu não estou compartilhando nada, não, né? Não, né? Não. É um momento da história, século XVIII para o XIX, que já se tem bastante conhecimento acumulado sobre a natureza. Eu mostrei a vocês que antes, o que os naturalistas faziam quando viajavam pelo mundo? Coletavam dados, iam classificar, pegar a amostra, levar para os museus da Europa, ou seja, o que é que tem no mundo? Era essa a questão. O que é que existe no mundo em termos de vegetação, em termos de animais, em termos de tudo, em termos de formas de relevo. É uma análise mais descritiva, até começar a se acumular bastante conhecimento que permitiu, então, novas questões. Por exemplo, como é que isso apareceu? Como é que isso surgiu? Então, não seria possível aparecerem essas teorias evolucionistas sem que se tivesse um conhecimento prévio, muito acumulado já. Certo? Dá para entender? Primeiro, vamos ver o que tem. Depois, a segunda pergunta é: como é que isso apareceu? Como é que chegou até aí? Como é que essa cadeia de montanha apareceu? Como é que esses depósitos nos fundos de vale apareceram? Como é que essas plantas, que são plantas mais do Círculo Polar Ártico, foram parar lá no topo do Cotopaxi? Como é que, vocês entendem? Muda um pouco de pergunta. Então, nesse período, a pergunta, o que é que se tem, passa a ser como é que se chegou aqui, como é que isso se formou.
certo? E depois vocês vão ver que no século XX, 19 para o 20, principalmente no 20, surge uma outra pergunta. Uma outra pergunta que vai nortear as ciências da natureza e a geografia, que é como é que isso funciona, como é que a paisagem funciona. Então, esse funcionamento, ele foi muito inspirado pela teoria geral de sistemas, que a gente vai ver lá na frente. Como é que isso funciona agora aqui? Bom, eu sei do que é formado, como chegou até aqui. Agora eu quero saber como funciona. Se eu mexer aqui, acontece o que no resto? Se eu represar esse rio, acontece o que na bacia? Se eu tirar essa vegetação dessa vertente, acontece o que no solo, no clima, no rio, etc. Então, aí está. Essa é a fase atual, né? Como é que as coisas funcionam. E o geógrafo está sempre se colocando essa pergunta agora, né? Não tem mais sentido colocar a pergunta o que existe, porque a gente já sabe praticamente tudo que existe. Não tem mais muito sentido como é que chegou aí. A gente já sabe como se formam as cadeias de montanha, como que se forma uma floresta aí, o recuo da floresta, etc., o avanço, as alterações climáticas, a transgressão, regressão marinha, por que ocorre. A gente já sabe muita coisa. Não tudo. Né? Até na aula passada eu mandei por e-mail depois o que eu esqueci de falar, que tem muita coisa que a humanidade não domina, não sabe. Por exemplo, os eventos sísmicos, vulcânicos, muitos eventos climáticos, né? Os furacões, porque você só sabe, em ciência é assim, explicar é poder prever. Se você não puder prever, você não conseguiu explicar, você só fez um diagnóstico. E como nós não conseguimos prever muita coisa, quando é que vai ter quando é que será o próximo terremoto acima de 6 na escala Richter na região da Califórnia? Não sei. Quando é que vai passar mais um furacão da intensidade do Katrina lá no Caribe? Dá, né? Então, com todo esse conhecimento acumulado sobre o que tem, como evoluiu e como funciona, o homem não... Porque vocês vão ouvir bastante aí na geografia, aí, talvez ainda ouçam, que o homem domina a natureza. O homem domina a natureza. Se ele dominasse a natureza, não morreria 6 mil pessoas num terremoto no Japão, como aconteceu em Kobe. Ainda mais o Japão, que é high-tech, é super, super desenvolvido e super habituado com esses tipos de eventos. Ninguém melhor para lidar com isso do que o japonês. Mesmo assim, ainda morrem milhares de pessoas. Entendem? Então, que raio de domínio é esse? Quem que seria capaz de dominar se nem os japoneses conseguiram? Estou brincando. Estou brincando. Um tsunami. Que coisa mais imprevisível do que um tsunami? A humanidade ela consegue... Opa, houve um tremor no Oceano Índico. Pode ser que venha um tsunami. Mas antes de acontecer esse tremor, não se sabe. E um tremor, um abalo sísmico, ele ocorre tanto na crosta terrestre, milhares de vezes por dia, de várias intensidades, que você tem os sismógrafos, né? Os sismógrafos, eles só vão detectar o sismo, ou seja, quando já estiver acontecendo. E aí tem alerta, né? De perigo de tsunami ou não, tal. Então, o que dá para prever, sim, é que na região metropolitana de São Paulo,
chove muito de forma concentrada, porque estamos num regime tropical, embora tropical de altitude, chove muito entre novembro e março, e é uma área orogênica, e se ocuparem essas vertentes de forma irregular, então vai haver deslizamento e vai morrer gente. Isso dá para prever. E, normalmente, quando isso acontece, os gestores vão na televisão dizendo assim, ai, que tragédia! Como assim tragédia? Os indicadores estão tão óbvios ali há tantos anos, como assim tragédia? É uma tragédia da gestão, não é uma tragédia natural. Eu já falei para vocês, eu não gosto dessa ideia de desastre natural. Desastre é a falta de planejamento, falta de enfim. Ai, falei muito, né? Tá, então estudem lá a bibliografia aqui. Deixa eu só passar rapidamente. Não vou ficar dando a aula repetida, tá? Aqui, ó. Aqui. Então, aqui a gente estava em James Hilton. Aqui. Tá? Depois, Charles Darwin. E os princípios, né, da teoria de Darwin, evolucionista, né, a luta pela sobrevivência, etc., a seleção natural, transmissão hereditária dos, né, e a forte reação da sociedade de então, não só pelo Darwin, mas qualquer teoria evolucionista. Por que eles enfrentavam essa reação? Olha o que fizeram as caricaturas aí do Darwin. Porque não tinha Deus na teoria deles. Que sacrilégio! Que heresia! Como assim querer explicar o mundo sem os escritos sagrados? Então, isso foi uma revolução no conhecimento, né? Esse é o Davis, esse senhor distinto, norte-americano, muito respeitado até hoje. E aqui está o ciclo, a ideia do ciclo geomórfico ou geomorfológico, ou os ciclos de erosão. Né? Soerg, disseca e peneplana. Aí vem um alemão, o Penck, e fala assim, peraí, não é bem assim, tem toda a ação climática moldando aí, não são só os rios, porque essa dissecação, esse número 2, para o Davis é mais assim, os rios, né, que dissecam o relevo. É mais assim, geomorfologia estrutural, né? Aí o Penck, ele meio que inaugura a geomorfologia climática também. O clima tem um papel muito importante aí no intemperismo, né, na desagregação dos materiais. Então, se esse material se desagrega e leva lá para baixo, você já vai ter uma modificação na morfogênese. Né? E reparem que tem muita relação entre pedogênese e morfogênese. Ou seja, a formação dos solos e a formação do relevo. E assim, de cara, a gente poderia dizer assim, quanto mais ativa é a morfogênese, menos é a pedogênese. E o contrário é verdadeiro. Porque os solos, eles se desenvolvem mais e se tornam mais maduros quando você tem menos atividade morfogenética. Tem até um texto que se chama A Relação entre Morfogênese e Pedogênese, mas isso aí vocês vão ver, tá? Nas matérias específicas, tá bom? Só estou adiantando. Tem muita relação entre relevo e solos, como tem entre relevo e água, como tem água e vegetação, como tem vegetação e clima, como tem clima e relevo, ou seja, aos poucos, vocês acabaram de entrar, conforme vocês forem aprendendo relevo, solos, clima, vocês vão aprendendo a costurar todo esse conhecimento, ou seja,
a criar o texto, o tecido da paisagem, em que todos os componentes estão interconectados. Então, aos poucos, vocês vão aprendendo como é que o relevo influencia no solo, como é que o solo influencia no relevo, como é que o relevo influencia no clima. Isso o Humboldt já mostrou, né? Você pode ter barreiras orogenéticas, como a Serra do Mar, né? Que provoca chuvas orogênicas em todo o litoral, né? A umidade para lá, como também, quanto mais alto, mais frio, e essas coisas. Devagar, vocês vão costurando esses retalhos que vocês vão adquirindo aí ao longo do... Tá? E outra teoria evolucionista, que deu origem à teoria da tectônica de placas, que identificou a deriva continental, né, a translação continental. Não só pelo formato da América do Sul com a África que se encaixava, mas também evidências paleontológicas, fósseis encontrados aqui, encontrados lá e na Índia, evidências geológicas, né, etc. Mas só quando eles conseguiram medir a batimetria oceânica mesmo e datar as rochas oceânicas que essa teoria foi aceita. E evoluiu para a teoria da tectônica de placas. Entendem? Então, o que eu quero que vocês saibam também é que em ciência, se você não tiver uma boa base de dados, não adianta. Vai ficar assim a sua opinião não interessa para ninguém. Agora, se você formula uma opinião com base num argumento científico, aí sim. Eu até acho que mencionei aquele francês que virou meio símbolo de um charlatão lá, porque ele fez um estudo com um remédio e aí ele usou, sei lá, 40 pessoas, algo assim. Deve ter mencionado, né? Isso. Sim. Quantas? Quantas pessoas? Eu não lembro. Não é suficiente. Ele foi questionado por quê? Em ciência, você pode ser questionado por algumas razões. Uma delas é a base insuficiente de dados, certo? Outra, e isso vocês só vão aprender, assim, vocês vão ouvir bem lá para frente, se vocês fizerem teoria e método comigo, ou a gente vai voltar a falar sobre isso. Os dados que você coletou são bons? Que não basta ter bastante. Eu quero saber se eles representam qualitativamente e quantitativamente o teu universo analítico. Então, por exemplo, você vai fazer um estudo do perfil socioeconômico de uma população. Aí você aplicou o questionário em 50 pessoas. Só que aquela população, sei lá, é de 25 mil. 50 é suficiente? Então, é representativo quantitativamente a sua amostragem de 50? Porque você sempre, em ciência, sempre vocês vão estar trabalhando com amostragens, com casos. Ciência não faz censo. Eu vou contar um por um até chegar nos 25 mil. Não, isso é censo, isso é o IBGE que faz. Sempre vai ser com amostragem. Você não precisa investigar todos os quartzos do mundo para saber que eles têm dureza 7. Vocês entendem? Estou dando uns fundamentos aí
de pensamento científico, de estrutura científica para vocês. Então, voltando. Sua amostragem tem que ter representatividade quantitativa e qualitativa. Esses 50 que você escolheu, você pegou da onde? Eu fui no show, eu fui no Parque Vila Lobos e estava cheio de gente, sabe, professor? Eu já vi isso, alunos assim. Aí eu aproveitei que estava cheio de gente e apliquei os 50 questionários. E a questão é, o frequentador de domingo do Parque Vila Lobos é representativo da população de São Paulo? Não. Então, você não pode falar nada sobre a população de São Paulo, nem que você tivesse aplicado o questionário em 1000 frequentadores do Parque Vila Lobos, você só vai poder falar sobre o frequentador do Parque Vila Lobos. Não vai poder falar sobre a população de São Paulo, porque a sua amostragem não tem qualidade representativa do seu universo analítico. Então, veja, os dados, esse francês, eu ainda perguntaria, quem são esses 40 que ele pegou? Que 40 é muito pouco, inquestionavelmente, para um estudo científico de medicina. Inquestionavelmente. Tanto é que todo mundo caiu matando em cima dele. E mesmo que ele tivesse pego 4.000, ainda resta uma pergunta. Quem são esses 4.000? Tudo da mesma idade? É tudo da classe alta? E como é que você vai dizer que a vacina, aquele remédio, funciona para toda a população se só pegou de uma faixa etária, de uma classe social, etc., né? Está dando para acompanhar o raciocínio? Outra coisa que faz um trabalho científico ser questionado é a não possibilidade de ele ser questionado. Parece um trocadilho, né? Mas não é. Porque a essência do trabalho científico é ele ser revisível, ser questionável. E se ele não oferece essa possibilidade, é um lixo. Eu vou dar um exemplo. Quando você... digamos que você está estudando as transformações do seu bairro, tá? Eu quero fazer a iniciação com as transformações do meu bairro. Aí chegou o metrô lá no seu bairro, por exemplo. Aí você fala assim, olha, nas suas conclusões, desde a chegada da estação do metrô, o uso comercial aumentou significativamente no meu bairro, enquanto o uso residencial diminuiu. Dá para questionar isso? Não. Primeiro, porque eu não sei o que é significativamente. Se você não dá dados de quantos estabelecimentos a mais chegaram lá, significativamente para você é uma coisa, para o Gianluca é outra, para o Fernando é outra, para a Isabela é outra. Ou seja, doxa, opinião. Doxa é igual opinião. E depois, é óbvio que se um uso aumenta, o outro diminui. Dá para questionar? Não. É um lixo. Sem dados, você pode até falar significativamente, mas olha, desde a vinda da estação do metrô, os estabelecimentos comerciais aumentaram a uma taxa X por ano, ou percentualmente tanto, ou dá algum dado, quantifica, porque senão não vai colar. Não vai colar. Bom, eu já dei 3 motivos, agora tem um quarto ainda. Um quarto motivo para vocês fundamentarem o trabalho de pesquisa de vocês, que é o seguinte. Se alguém
E esse terceiro é engraçado, porque às vezes o aluno fala assim, eu vou falar assim, porque aí ninguém vai poder questionar, né? Se eu falar que, olha, isso aumentou muito, ninguém vai poder questionar. E é exatamente por ninguém poder questionar que ele vai ser questionado. Tá dando para entender? E o quarto motivo, por que eu estou falando tudo isso? Porque na teoria do Alfred Wegener, lá, que deu origem à tectônica de placas, ela tinha todas as evidências paleontológicas, geográficas, etc. Evidências. Não tinha dados comprobatórios suficientes. Tá? Foi só quando... Está vendo aqui? Foi só quando eles fizeram a batimetria daqui até aqui. Não, daqui até aqui. Todas as evidências. Encaixa direitinho e tal. Mas quando o desenvolvimento técnico, científico, permitiu que se medisse a profundidade do oceano por radar, né? Então tiveram que inventar o radar e usar o radar para isso. Que eles começaram a perceber que esta rocha aqui tem a mesma idade desta. É mais antiga. Essas aqui têm a mesma idade, são mais novas. Essas aqui têm mais idade, são mais novas. Essas aqui têm mais idade, são mais novas. Opa, então isso aqui fez assim. E outra. Aqui tem uma dorsal mesoceânica, uma cadeia de montanha aqui submersa. Então a partir dali que os continentes estão se afastando. E as maiores profundidades não estão aqui, no meio do oceano, como se pensava. Estão aqui. Sempre as fossas estão na beira dos continentes, porque é onde a crosta oceânica mergulha embaixo do continente quando tem choque, né? Então, aqui no Pacífico é tudo assim. Não, gente, eu estou vendo aqui o Círculo de Fogo, é tudo assim. As maiores fossas oceânicas, as maiores profundidades, chega a 10 mil metros. É tudo na beira do continente, porque o continente está mergulhando, a crosta oceânica está mergulhando. Então, agora eu lembrei porque que eu estava insistindo nesse negócio de dados. Porque uma dessas teorias, ela ficou décadas assim, tem evidência, mas não era definitivamente aceita até que conseguiu se obter dados comprobatórios mesmo, né? Mas tem mais, eu falei de 3, né? Mas tem mais um. Se você proceder de uma forma para chegar num resultado e ninguém conseguir fazer igual, você vai virar um charlatão. Por quê? Como que o resultado apareceu, assim, de uma cartola lá no final? Eu fiz a mesma coisa que você falou. Por isso que a parte de método é a coisa mais importante que tem que ter esclarecida na pesquisa de vocês. Porque quem vai avaliar a sua pesquisa, para quem vai avaliar, não interessa onde você chegou. Se a mudança foi significativa, 100%, 80%, não. Eu quero saber como é que você chegou lá. Se os seus dados são bons, sua análise dos dados foi bem feita, etc., né? Eu vou dar um exemplo clássico mundial. Há uns 30 anos, sei lá, 2 físicos aí anunciaram para o mundo que tinham descoberto como gerar energia pela fusão nuclear. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso. Porque a energia nuclear ela é gerada pela fissão nuclear. Né? E aí tem todo o problema de reação em cadeia, de lixo que gera, e etc, etc. Mas pela fusão também há
teoricamente, a possibilidade de você gerar calor. E aí seria uma revolução da humanidade, porque daria para gerar calor e energia completamente limpa, sem nenhum impacto, infinita e tal, e acabaria todo o problema de energia no mundo. E aí eles publicaram numa revista, não lembro qual, imediatamente todos os físicos do mundo tentaram fazer o que eles falaram que tinham feito. Inclusive aqui na USP. A USP tem pessoal da física nuclear lá, tem, sabe, eles na hora tentaram fazer e ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu chegar no resultado deles. Então, aí eles ficaram como sinônimo de charlatões. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver. Entenderam? Então, essas teorias, os dados, eles servem para fundamentar a sua análise. Quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa ter um problema. Se vocês forem fazer iniciação à pesquisa, você quer pesquisar o quê? E esse o quê é bom que tenha um problema a ser explicado. Isso é bom. Eu quero saber por que está aumentando o número de moradores de rua. Então, responder um porquê é a melhor forma de enunciar uma problemática de pesquisa. Aí você precisa ter dados sobre o seu tema de pesquisa e analisar esses dados para tirar conclusões. Tá certo? Eu acho que eu estou indo meio longe demais com vocês com esse negócio aí de teoria e método, né? Estou enchendo muito a cabeça de vocês. Mas é que surgiu aí por causa dessas teorias evolucionistas aí. Tem alguma questão que vocês queiram colocar? Ô, professor. Oi. Boa noite. Boa noite, Yuri. Agora há pouco você tinha falado que o homem não domina a natureza porque não pode prever certos fenômenos. Aí isso me lembrou essa onda de calor que teve no Canadá esses dias, está tendo ainda. Se não for fugir muito da aula, você poderia falar um pouco sobre? Olha, os fenômenos climáticos não faz muito tempo que a gente está medindo, não. É um pouco mais de um século. E os fenômenos climáticos, eles dependem, para você estudar os fenômenos climáticos, eles dependem de uma enorme e consistente base de dados, porque dentre os componentes da natureza, é o que mais muda toda hora. Imagine quanto que o relevo muda. Nada, você pode passar a sua vida inteira lá e não ver mudança nenhuma. A vegetação pode mudar. Até os solos podem mudar um pouco, sei lá, uma coisa, mas assim, o clima muda o tempo inteiro, várias vezes por dia. Então, agora imagina a quantidade de dados e a abrangência desses dados que é necessário para você ter um controle maior. Por exemplo, o El Niño, todo mundo já sabia, assim, acho que não sei se é o Euclides da Cunha ou o Graciliano, peraí, acho que é o Graciliano, ele já mencionava, Euclides da Cunha, eu acho, agora eu fiquei em dúvida, ele já falava que nos livros, nos romances, que a cada 12 ou 13 anos tinha uma seca prolongada no Nordeste. Ou de uma certa periodicidade, chovia mais, ou a seca era mais intensa, etc. Esses fenômenos já eram relativamente identificados, mas não se tinha dados. Por quê? Foi só quando se espalhou pelo Oceano Pacífico
estações meteorológicas para coletar dados tanto da água quanto da atmosfera, que aí sim se começou a perceber, então quando a água esfria, quando a água esquenta, a atmosfera tal, El Niño, Laninha, começaram a se fazer as conexões. Então, entende? Então, eu não sou da área de geomorfo, mas eu sempre consulto o professor Emerson, quando tenho dúvida. E a atmosfera terrestre, ela é muito dinâmica. E ela é muito dinâmica não só por causa da atividade solar, né? Mas pela rotação da Terra, pela interação com o oceano. Se o oceano está assim, a atmosfera está assada. Por exemplo, lá no deserto da Namíbia, aquilo é super desértico, não é só por uma questão climática, mas por uma questão da corrente de Benguela que fria, que sobe ali beirando o continente africano. É igual a corrente de Humboldt que sobe a costa do Chile e fica super desértico também. Então, é muito complexo. Tá? Eu acho que os fenômenos climáticos, eles são os menos previsíveis, na minha opinião. E depois geológicos. Aquele livro grandão Geossistemas lá, eu já mostrei para vocês. Tem muita coisa lá só sobre clima, só para vocês terem uma ideia de como uma coisa... Deve haver previsão climática. Até há pouco tempo atrás, até que hoje eles andam acertando mais, mas até há pouquíssimo tempo atrás falava uma coisa e acontecia outra. Que raio de controle, de explicação sobre o clima que é essa? Não precisa, Yuri, acontecer ondas de calor. Você assiste o jornal, veja a previsão do tempo e veja o que vai acontecer na semana para ver se dá certo ou não. Ultimamente tem dado mais certo, por quê? Porque se tem mais dados, mais precisos, por causa do desenvolvimento tecnológico dos satélites e etc., que permitem que se tenha uma base mais sólida de dados que permite, então, que você explique melhor aquilo. Calma, Yuri, não vai embora, não. Não gostou da resposta? Não, gostei, joia. Pessoal, deixa eu ver que horas são 8h30. Que tal uma meia horinha de revisão de hidro? Meia horinha só. Pode ser? Acho legal. Então, vamos lá. Apresentar agora. Tela inteira. Mas vocês podem interromper a qualquer hora para perguntar qualquer coisa, tá? Não fiquem com vergonha de perguntar, não. É perguntando que a gente tira a dúvida e, sei lá. E se eu também não souber responder, não sei fazer o quê. Eu invento. Brincadeira. Tá dando para ver? Sim. Tá. Então, esse é o início da revisão de hidrografia. Vamos começar com os cursos fluviais, ou canais fluviais. Tá? Se você for chamar rio de canal fluvial, você tem que falar canal fluvial. Porque se você falar só canal, pode ser que não seja rio. Entendeu? Já vou explicar. Então, o córrego, o riacho, depois o ribeirão, depois o rio. É porque tem gente que acha que ribeirão, porque acaba com ão, é maior do que rio. Não, se fosse assim, seria Ribeirão Amazonas, e não Rio Amazonas. E o termo córrego, riacho, ele tem muitas variações regionais no Brasil, né? Arroio, no Rio Grande do Sul eles chamam de arroio. Não tem lá arroio Chuí?
O que é o arroio Chuí? É o córrego Chuí. Né? No centro-oeste eles chamam de Coricho. Na região norte eles chamam de Igarapé, que na língua indígena é o caminho da canoa, só que o Igarapé na região norte é no mínimo um ribeirão aqui, porque as dimensões lá são outras. Eu já fui algumas vezes para lá e cada vez que eu vou eu falo, putz, eu tenho que começar a estudar geografia de novo, porque tudo lá é tão grande, as dimensões são tão outras, que, enfim. Tá? Agora, o que eu falei de canal, né? Tem 2 tipos de canal, por isso que você tem que colocar um sobrenome. Tem o canal artificial, que é... Se você falar só canal, eu vou entender. Foi o homem que cavou. Ou... Mas como é que eu sei? Se ele for retilíneo, porque na natureza, preste atenção nisso, na natureza, na paisagem, quase nada é retilíneo. Se alguma coisa for retilínea, é uma exceção. Digamos que aqui fosse uma falha geológica, aí o rio encaixou ali e ficou mais ou menos retilíneo, mas mais ou menos retilíneo e nunca assim. Se você olhar para um negócio desse, você fala, isso aí é obra antrópica. Tá bom? Então, esse é um canal artificial. Por exemplo, é o canal Pereira Barreto, que permite o acesso das represas de Três Irmãos com Ilha Solteira, lá no interior de São Paulo, na divisa lá com o Mato Grosso. E os canais naturais. Tá? Canal natural, ele é costeiro. E ele pode contornar uma ilha, adentrar no continente, por um lado, sair pelo outro. São canais de água salgada ou misturada com água doce. Então, se você olhar para Santos, vocês sabem que é uma ilha. Né? Guarujá também é uma ilha. Né? E o que tem entre essa ilha e o continente? Tem um rio? Não. Tem um mar? Não. Tem um canal. Então, o canal natural, ele normalmente é costeiro, tá certo? Tudo bem, gente? Vocês estão tão silenciosos e eu não estou vendo a cara de vocês. Certinho. Muito bem. Olha, aqui é a ilha de São Vicente, né? Onde tem Santos e São Vicente. E isso aqui é o quê? Isso aqui é um canal. É um canal antrópico? Não, é um canal natural. Aqui tem uma outra ilha, que é a ilha de Santo Amaro, onde fica a cidade de Guarujá. Aqui é Enseada, Pitangueiras, não sei o quê, Astúrias, etc. E o que une? E o que tem entre essa ilha de Santo Amaro e o continente? É o oceano? Não. É um rio? Não. É um canal. Nesse caso, é o canal de Bertioga. Tudo bem? Diferença entre canal e... É que muita gente vai para o Guarujá e não sabe que é ilha, né? Porque passa pontilhão aqui, pontilhão ali e tal, acaba nem percebendo. Vocês sabiam que Guarujá era uma ilha? Eu não sabia, nem Santos. Mas também tem pouco tempo que eu tô aqui. Ah, você é da onde? Eu sou de BH, Minas. Ah, tá. Como é mesmo o seu nome? Caetano. Hein? Caetano. Caio? Caetano. Ah, Caetano, mas muita gente que é daqui também não sabia, não se preocupa não. Eu não sabia também. Não tem problema, agora estou sabendo. E irrigação dos canais fluviais, ou seja, dos rios. Então, é assim, vocês vão ver lá na teoria de geossistemas e tal, em hidrografia, que
Uma rede hidrográfica, ela é um sistema perfeito, porque ela pode ser hierarquizada e tal. Então, eu vou simplificar, olha aqui. Aqui tem uma rede hidrográfica, rede D. Tá? Eu não estou falando bacia. Se eu considerar a área aqui em metros quadrados ou quilômetros quadrados, aí eu estou falando de bacia. Tá certo? A rede eu não considero a área. A bacia, bom, a gente vai chegar lá. Então, os rios aqui nos cursos superiores, aqui tem a nascente, corre aqui um rio, ele, da nascente até ele encontrar um outro, ele é um rio de primeira ordem. Se ele encontrar com outro de primeira ordem, após a confluência dos dois, nós teremos um rio de segunda ordem. Certo? E veja que esse trecho aqui, que é de segunda ordem, vai juntar com outro aqui, que também é de segunda, porque aqui, primeira, segunda. Juntou segunda ordem com segunda ordem, a partir da confluência vira terceira ordem. Depois um rio de terceira ordem que junta com outro de terceira ordem, vira um rio de quarta ordem. Agora, olha, se um rio de terceira ordem se juntar com um de segunda ordem, ele não vai virar de quarta ordem, ele vai continuar de terceira ordem. Deu para entender? Ele só muda para uma ordem superior quando dois rios da mesma ordem se encontram, tá certo? Tudo bem? Então, isso chama-se hierarquização. E num regime tropical, a tendência é que o rio se torne mais caudaloso, a vazão seja maior na medida e na direção da jusante. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Onde começa a montante e onde começa a jusante? Sabe que montante é rio acima, jusante é rio abaixo. Onde que começa? Um e termina outro. Depende da onde você está. Depende da sua localização. Tipo direção norte e sul, é a partir de um ponto. Isso, depende de onde o observador está. Se eu estou na beira de um rio, olhar para da onde o rio está vindo, eu estou olhando para a montante. O único caso que a gente fala montante e jusante sem ter que ter o observador ali é no caso de uma barragem. Eu falo, o barco entrou na inclusa pela montante, de montante para jusante. Não importa se tem alguém ali, observador ali, olhando para lá, olhando para cá. É o único caso. Tá ok? E como eu digo, que isso funciona assim em clima tropical. E a gente é tão acostumado com o clima tropical que a gente acha que no mundo inteiro é assim. E uma das coisas que eu evidenciei, né, neste livro aqui, Waters Flow of Peace, é que rios que não estão em regime tropical podem funcionar ao contrário. No caso, o rio Eufrates, ele entra num deserto. Então, a evaporação vai ser maior, a precipitação vai ser menor, e vai diminuindo, da Turquia até a Síria e o Iraque, vai diminuindo o número de afluentes. Então, ele tem uma tendência de diminuição de vazão natural. Que todo mundo fala que é por causa de barragem e tal, né, que vão guerrear, aquelas coisas. Tem rios que somem no continente. Vejam lá no continente africano, o Cabongo. Ele some no deserto de Kalahari, o Cabongo, é o chamado rio endorreico. Não sei quem falou outro dia, todo rio deságua no oceano, é assim que a vida tem que ser, aquelas mensagens de rede social, aí é o chato, né? Aí o geógrafo chato, não é bem assim não, estão pensando que é. Em vez de curtir a poesia, né, da mensagem, todo rio deságua no oceano, não, já vai lá e fala, não, está errado, não é assim.
Claro que quase todos sim. A maioria sim. Tudo bem? Epa, compartilhei uma coisa aqui que não... Da mesma forma como os rios podem ser hierarquizados, as bacias também. Uma subbacia dentro de uma bacia maior. Por exemplo, pessoal, uma pergunta. Que bacia hidrográfica nós estamos? Se falar todo mundo junto, eu não vou entender. Melhor levantar a mão e falar um de cada vez, vai. Bom, a gente está na Bacia do Prata, que está na do Paraná, que está na do Tietê, e se bobear, pode falar até da Bacia do Pirajussara. Muito bem, Celso. Depende da escala, né? Eu estou aqui na região do Guarapiranga, mas se eu pegar a escala da região metropolitana, quase toda, eu vou dizer que a gente está no Alto Tietê, né? Se for nessa escala. Eu digo quase toda, porque tem municípios da região metropolitana que não estão nesta bacia. São Lourenço e Juquitiba já está na bacia do Ribeira, por exemplo. Não é mais bacia do Tietê. Tá bom? Então, muito bem, Celso, é isso. Vejam, estou na bacia do Alto Tietê, que está na bacia do Tietê, que está na bacia do Paraná, que está na bacia Platina. Vocês viram como as bacias podem ser hierarquizadas também? Por isso, elas são... Quando vocês forem ver teoria geral de sistema, vocês vão ver, nossa, é uma bacia perfeita. Tá? Então, aqui... o Cavando, epa, no deserto de Kalahari, em Botsuana. Tudo isso eu já falei. Bom, perfil longitudinal. O que é isso? O curso fluvial nasce em áreas mais elevadas e flui em direção às terras mais baixas. E o traçado de todo o percurso chama-se perfil longitudinal e pode ser dividido em 3 seções. Já já eu vou explicar para vocês por que isso é importante para termos de planejamento urbano. Não é só para ficar decorando nomes e conceitos, tá? Então, no curso superior de um rio, por exemplo, os rios de primeira ordem, segunda ordem, o gradiente fluvial é maior. E predomina o processo de escavação, já que as águas assumem uma maior velocidade. Vocês estão me vendo? Ou só o coisa? Estão me vendo? Tá. Então, vejam. Os rios de primeira ordem normalmente estão em áreas mais elevadas e eles vão sempre escorrendo das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas, certo? É sempre assim. Nesses primeiros trechos, onde eles são de primeira ordem, não, a velocidade é maior. Portanto, eles escavam mais. Então, o processo de escavação é maior. Tá certo? E a gente chama isso de curso superior do rio. Tudo bem? Isso vai fazer com que ele tenha maior potencial para determinados usos e menor potencial para determinados usos. Para quais usos você acha que um rio no curso superior teria mais, digamos assim, adequação, aptidão? Rafting, para fazer rafting, né? Hidrelétrica, professor? Para gerar energia. Isso. Agora, para quais não? Navegação. A não ser rafting. Né? Né? Navegação esportiva. Já fiz uma vez, quase morri de medo. Para pesca, acredito que seja ruim também. O leito deles é mais... Sabe por que peixe gosta de sedimentos? E onde vai ter mais sedimentos? Vamos lá ver. Depois você tem o curso médio. O gradiente fluvial já é menor
predominando o processo de transporte. Então, se no curso superior predomina a retirada de material, não é que não tenha outros processos, é que predomina. No curso médio, predomina o transporte de sedimentos. Tanto aqui como no curso superior, o potencial hidrelétrico é maior. Tá? E no curso inferior, quando as águas se tornam mais calmas, né, menor gradiente fluvial, o processo que predomina é a de deposição, de sedimentação daquele material que foi escavado e transportado. Né? Aqui os rios são mais navegáveis. No final do seu percurso, um rio tende a se tornar mais largo. É por duas razões. Tanto pelo fato de haver mais água, se ele estiver no ambiente tropical, como mais sedimentos. Então, se ele tem mais sedimentos, ele vai ficar mais raso e a erosão vai ser lateral. Tá certo? Você tem mais água chegando e mais sedimentos chegando, a erosão tende a ser lateral. Por isso que o rio tende a abrir assim no final, quando está em ambiente tropical, tá certo? E é assim. Curso superior, curso médio, curso inferior. Montante e jusante. Desculpa o desenhinho meio primário aí, mas estava com pressa. Eu falei umas 3 vezes aí de gradiente fluvial. Já deu para perceber o que é? Vocês já conseguem imaginar o que é? Quando eu falei que no curso... Oi, Marlon? A velocidade da correnteza? Sim, mas por que um rio corre mais num trecho do que no outro? Relação Eu acho que por conta da lei da gravidade, né? Mas a gravidade é igual. Tanto lá em cima quanto lá embaixo, a gravidade é igual. A altura do rio? Oi? Oi, Tainara. Altura? Isso. Quanto ele é inclinado? O ângulo, no caso. Sim. A força da gravidade, imagina que ela é igual na bacia inteira. Só que a declividade, ela potencializa a força da gravidade, tá certo? Isso acontece em vertentes também. Por que vertentes assim deslizam mais do que vertentes assim? Né? Então, na verdade, o gradiente fluvial qual é a diminuição de altitude para cada quilômetro de rio. Então, por exemplo, no Rio Amazonas, que chega a ser, para cada quilômetro de rio, dezenas de metros na região dos Andes, no seu curso inferior, o Rio Amazonas, ele tem um gradiente fluvial de cerca de 2 centímetros por quilômetro de rio. Vocês sabem o que é isso? Ele só não empoça porque tem muita água vindo e empurrando. Porque senão, inclusive aquelas pororocas, né, aquela entrada de água do oceano, quer dizer, é muito plano, muito plano. E a profundidade do rio Amazonas, por exemplo, na altura de Manaus, que é ali que ele começa, aqui no Brasil, ser chamado de Amazonas, porque internacionalmente ele é Amazonas. Né? A profundidade ali, ela é maior do que no oceano ali da entrada. Porque imagina o volume de água que vem dos Solimões e do Negro e aquele estreitamento que tem ali. Né? Não sei se vocês já viram essa foto. Manaus, antigamente, se chamava Barra do Rio Negro, porque é tanto sedimento acumulado ali que estreitou.
Então, quando você vai a Manaus, você olha para outra margem do rio e fala assim, nossa, falam tanto do Rio Amazonas, né? É só até ali que ele vai. É ali naquele trecho, né? Imagina aquele volume de água passando por um trecho mais estreito, quanto que aquilo deve cavar. Então, o leito ali é muito profundo, tanto é que entram navios, assim, lotados de contêineres e tal, entram lá, né? Tranquilamente. Já lá, na desembocadura, lá na Foz, e aí a professora Cleide Rodrigues, que é da hidrografia, confirmou que a gente pode chamar assim de delta, porque ele tem formato de delta. Dependendo da época, pode ter 11 quilômetros de largura ou 50. Olha a dinâmica, por isso que eu falo, vai para Manaus, vai para o Amazonas, você vai falar assim, eu estou num outro mundo, funciona tudo diferente, não é possível o rio ter 50 quilômetros de largura, não para, você está lá, de repente você vê uma ilha passando assim, na sua frente, com um coqueirinho, com vegetação, com tudo. O rio encheu, desprendeu a parte superior do solo e a vegetação e foi boiando assim, ela está inteirinha lá com a vegetação, passando. Coisas inimagináveis. Deixa eu ver aqui, até onde a gente vai, onde a gente para. Isso aqui eu já falei. Montante e jusante são referências de direção, né? E não tem um ponto exato, a não ser quando você tiver uma... E olha, atenção, a montante e a jusante não tem crase, tá? Não tem acento indicador de crase. Todo mundo erra isso. O rio ajusante é não sei o que, aí bota sinal de indicador de crase na... Não tem. Então, já deu para perceber que o gradiente fluvial tem relação com a topografia, né? A perda de altitude em direção a jusante de um rio. Normalmente mede-se em metro por quilômetro, ou seja, quantos metros ao menos de altitude para cada quilômetro de rio. Quanto maior é o gradiente fluvial, mais velozes são as suas águas. E aqui a curiosidade do rio Amazonas. Certo? Então, obviamente, o rio é mais caudaloso. Se no curso superior as águas são mais velozes, etc. Se eu perguntar para vocês, onde o rio é mais caudaloso? No curso superior, médio ou inferior? No inferior. Hein? No inferior. Não caiu na minha pegadinha, né? Não, eu estou olhando a revisão aqui, ué. Claro, se eu estou falando caudaloso, é onde tem mais água, não é onde a água é mais veloz. Maior vazão. E muita gente confunde, essa água está correndo mais rápido é porque tem mais água. Não. Normalmente é o contrário. Tá certo? Um rio caudaloso, o mais caudaloso é onde tem uma maior o quê? Vazão. Vazão. E qual outro nome que a gente dá para vazão? Débito fluvial. Você leu a revisão? Estou lendo aqui, pô. Tá bom, Caetano. Eu imprimi, professor. Imprimir não funciona melhor. Eu vou dar só mais esses dois conceitos e a gente encerra, tá bom? Então, vamos lá. Então, toda vez que você se defrontar com o termo gradiente, pense em algo que ocorre e se manifesta gradativamente e que pode ser medido. Tá bom? Então, outros exemplos em geografia. Gradiente geotérmico. Se vocês lerem lá o capítulo 9 do livro de recursos naturais, vocês vão ver que a energia geotérmica ela aumenta com o gradiente geotérmico, ou seja, quantos metros de profundidade eu preciso para aumentar 1 grau. Vocês sabem que... Deixa eu olhar para a cara de vocês, espera aí. Vocês sabem que depois de 20 metros de profundidade,
o clima não faz a menor diferença mais. Você pode estar onde for, 20, 30 metros, ele não vai exercer mais influência. O que começa a exercer influência é o calor interno da Terra. Então, a partir de, em média, 30 metros de profundidade, aumenta 1 grau na temperatura. Em média. Tem lugares que 10 metros, tem lugares que mais. Por isso que as minas de carvão, as deep mines, não as surface mines, se quiserem saber a diferença entre deep mines e surface mines, vão aqui no capítulo 5. Por isso que aquelas minas de carvão super profundas têm que ter esquema de refrigeração, porque é literalmente o inferno. O inferno é quente, hein? O grau geotérmico lá. Então, toda vez que vocês falarem em gradiente, pensem em algo que aumenta para cima ou para baixo gradativamente. Toda vez que vocês ouvirem falar em amplitude, vocês pensam no quê? Diferença entre mínimo e máximo. Muito bem, Celso, muito bem. Dá um exemplo aí de amplitude. Amplitude térmica, por exemplo, pode fazer um frio do cão de manhã e um calor do inferno à tarde. Isso. Por exemplo, a diferença entre máxima e mínima, né? Você tem amplitude latitudinal, amplitude altitudinal, amplitude térmica, amplitude de marés, né? E a diurna, que é nesse caso, né, a temperatura diurna. Isso, é diária, né? É a amplitude térmica diária, porque o dia é mais frio lá pelas 5, 6 da manhã e mais quente lá pelas 2, 3 da tarde. Né? Não é meio-dia e meia-noite, né? Demora um pouco para dar o resultado lá. Então, amplitude de maré. Qual é a diferença entre a maré alta e a maré baixa? No Amapá chega a 11 metros, para vocês terem uma ideia. Está próximo da linha do Equador, e aí tem a força centrífuga da Terra, associada com o movimento de rotação, e a Lua está mais próxima, tal, não sei o quê, por exemplo. Tá bom? Então, esses termos, assim, se a gente conhece o significado deles, fica mais fácil para decifrar vários conceitos. Então, só para terminar aqui, tá certo? Oi? Bem rápido, em relação ao gradiente geotérmico que você acabou de falar. Grau geotérmico, ou a gente ouve mais falar em grau geotérmico ou gradiente geotérmico, tá certo? Eu fiquei na dúvida só se a cada 30 metros é 1 grau, aí vai aumentando assim a cada 30 metros, ou é um grau aumenta, assim, você está considerando essa primeira... Em média, a cada 30 metros de profundidade, você vai ter 1 grau a mais de temperatura. Tá, não, só para saber. Só para você ter uma ideia de como o clima perde influência. E começa a ganhar influência o calor interno da Terra. Tudo bem. Só para terminar, então, débito fluvial. O Caetano já adiantou aqui. Débito fluvial é o que a gente chama de vazão. Isso é medido por metro cúbico por segundo, certo? Em um determinado ponto do rio. Então, é interessante que, para se medir, aqui tem lá no capítulo 3 do Livrão Azul. Eu dei para vocês o Livrão Azul, não dei? Deu não, professor. O livrão da hidrografia, você fala? O Livrão Azul, esse aqui, ó. Tem um PDF aí dele na bibliografia de vocês, não tem? Mostra aí. O capítulo de hidrografia, vocês vão ver isso aí direitinho, tá? Vou ver só um pouquinho. Então, o ideal é que no perfil longitudinal, que vocês já sabem o que é, você tenha várias estações de medição de débito fluvial, de vazão. Aí vocês vão perceber que num clima tropical, qual o título e o autor? O autor sou eu, aliás, o organizador, e o
O título é Geografia, Práticas de Campo, Laboratório e Sala de Aula. Está lá, não está, no plano de ensino de vocês? Ah, não, tá sim. Esse tá sim. É porque eu lancei essa polêmica aí no grupo essa semana, perguntando qual que era o livro. Agora eu tô vendo aqui, ó. Não pode, ele está inteirinho, igual está publicado. Não é um PDF diferente do que está publicado. Ele é o livro mesmo publicado. Então, só para terminar, tem lá, inclusive, exercício de como medir a vazão de um rio. Num determinado trecho, você tem que descobrir quantos metros cúbicos de água por segundo passam por ali. E aí você vai perceber que no ambiente tropical a vazão é maior no curso inferior, óbvio, tem mais água. Só que às vezes imagina fazer isso no Rio Amazonas. Tem um aluno que é orientando meu agora de mestrado, que ele trabalha na CPRM, e ele trabalha com isso há muitos anos. E ele disse que agora estão usando satélites para medir a vazão de rios de grande porte, como o Amazonas. Não dá para ficar lá medindo com aparelho, não dá. Né? Então, eles usam até satélites para medir a vazão de grandes rios. Por que é importante fazer essas medições durante o ano todo? Quando você pega a vazão do recurso superior, médio, inferior, e mede isso no ano todo, você vai ter um outro dado, que é o regime fluvial. Outra dica, toda vez que vocês se depararem com o termo regime, é aquilo que acontece durante um ano. Então, gradiente você já sabe o que é, amplitude você já sabe o que é. Agora, regime. Regime fluvial é nada mais do que a variação da vazão durante um ano. Tá certo? E aí você tem tudo na mão para planejar o uso mais adequado para aquele recurso e onde é mais adequado e quando é mais adequado. Porque você vai saber que em determinadas épocas do ano o rio não é navegável, mas em outras épocas é. Em algum lugar que o relevo é mais entalhado, mais dissecado, você pode gerar energia elétrica, em outros não. E a pesca? E os cultivos de várzea? Onde que é melhor? Lógico, no curso inferior. Enfim, vocês estão percebendo como é importante? E se tiver atividades econômicas altamente poluentes, lá em cima, perto dos rios de primeira ordem, ferrou a bacia inteira. Se você poluir lá, você vai poluir a bacia inteira. E se desmatar as matas ciliares, vai causar assoreamento, vai alterar todo o sistema, toda a vazão, toda a ictiofauna, todo o perfil longitudinal, enfim. Tá certo? A bacia funciona como um sistema. Se mexeu, qualquer lugar dela vai mexer no sistema inteiro. Tá? Por isso que é importante saber esses dados. Então, eu quero que vocês saibam o que é gradiente fluvial, o que é débito fluvial e o que é regime fluvial. Regime é a variação anual do débito. Então, agora tem menos água. E no verão tem mais água. Tudo bem? Vocês dominam esses conceitos aí? Guardam eles? Vai fazer muito bem para vocês. E aí, deixa eu só marcar aqui. Então, débito. Regime fluvial ou hidrográfico. A variação do débito ao longo do ano. Aliás, toda vez que se falar em regime, pense em variação anual. Outro exemplo é o regime pluviométrico. A variação das chuvas durante o ano. Fui até
página 5. Recomeçar de amplitude fluvial. Bom, lembram o que é amplitude? A diferença entre máxima e mínima. Se eu falar em amplitude fluvial, eu estou me referindo ao quê? A variação da vazão? Não é só a variação, não. A variação durante o ano a gente chama de regime. Regime. Tá, mas Diferença. a amplitude é o quê? A diferença entre o mínimo da vazão e o máximo da vazão. O máximo. Então, aquele rio, ele tem um máximo de vazão de 750 metros cúbicos por segundo, em média. Mas no período de estio, ele vai ter 470. Digamos, 450 metros cúbicos por segundo. Então, você tem aí uma amplitude fluvial de 300 metros cúbicos por segundo. É a diferença entre o máximo e mínimo, sempre assim. Tá? Máxima temperatura e mínima temperatura. Máxima maré, mínima maré. Máxima vazão, mínima vazão. Isso é a amplitude. E só para terminar, vocês reparem, eu falei só para terminar já umas 5 vezes, né? Mas agora deixa eu até interromper aqui, para eu terminar mesmo, que eu estou... Peraí, parar a apresentação. Reparem, quando vocês estiverem assistindo o telejornal e tiver previsão do tempo, que eles derem máximas e mínimas, eles não vão falar que amplitude é isso, amplitude é aquilo, mas eles vão falar, na região metropolitana, máxima de tanto, mínima de tanto, no interior, máxima de tanto, mínima de tanto, no litoral, máxima de tanto, mínima de tanto. Quando for do estado de São Paulo, a previsão do tempo do estado de São Paulo. Pergunta, onde vocês acham que a amplitude térmica diária é maior? Na região metropolitana, no interior ou no litoral? No interior. Acho que quanto mais longe do litoral, menos água. Oi? Amplitude. No interior, porque mais longe do litoral tem menos água, menos úmido, a amplitude é maior. Olha, tá certo. A umidade... Tem que é na cidade, né? Não na megalópole. Olha... Por causa das ilhas de calor, não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês sabem que onde a amplitude térmica é maior no mundo? No deserto. Nos desertos. Deserto o quê? Quente. Deserto quente, né? Que tem deserto frio, né? Nos desertos quentes. 50 graus chega de amplitude térmica. Por que vocês acham que a amplitude térmica é tão grande lá? Porque a umidade não segura o calor na parte de baixo da atmosfera. Porque, na verdade, não tem quase umidade, né? Para segurar o calor. E o que pode facilitar a manutenção da umidade para diminuir essa amplitude térmica? Vegetação? Isso! Isso! Sempre a amplitude térmica vai ser... Em Manaus, nunca faz assim, menos de 20, mais de 35, sabe? Ou menos de 25 e 30, sempre nessa faixa assim, por causa da floresta. A floresta e por causa da umidade que a floresta gera. Então, contrapõe uma floresta amazônica com o deserto do Saara, por exemplo, para vocês entenderem isso. Então, na verdade, no interior de São Paulo, normalmente as amplitudes térmicas elas vão aparecer maiores, porque já foi tudo devastado, você não tem quase mais Mata Atlântica ali. É mais por causa da ausência da floresta do que da continentalidade, porque não tem o que 300, 400 quilômetros, não é tanto assim,
Já 1000, 2000, deixa eu falar em Cuiabá, aí sim, Cuiabá tem uma secura ali por causa da continentalidade, é o centro geodésico da América do Sul, e aí sim, mas assim, entre, digamos, São Paulo e Araraquara, não é tanto assim, é mais por acabou, né? Você só tem a Mata Atlântica ou na faixa litorânea e nas serras aqui, ou nas áreas de cuesta. Vocês sabem o que é cuesta já? Que ali sobraram, né? Ou lá na ponta do Morro do Diabo, lá na ponta do Pontal do Paranapanema, ainda tem alguma coisa. Fora isso, é tudo cana. E aí, isso altera. É um conjunto de fatores, né? Você nunca fala assim, isso causa aquilo. Quando você está falando de paisagem, tem vários fatores que combinados. Tá, mas chega, cansei. Posso ir embora? Tá liberado, professor. Tá bom. Quero ver um pouco de notícia hoje, que faz uns 2 dias que eu não vejo nada. Também estou com sono. No frio dá sono, dá fome, dá vontade de dormir, dá vontade de nem ficar embaixo das cobertas. Tomar cachaça. Oi? Tomar uma cachaça, professor. Você não tá no meio do... Cachaça, mas hoje é só quarta-feira, sei lá, quem sabe mais para frente, solução dos problemas. Ah, se nós estivesse lá em Minas, estivesse fazendo esse frio. Todo dia é dia para esquentar. Nossa. Por enquanto estou no chazinho aqui. Mais para frente a gente toma um vinho. Tá bom, pessoal? Vou dormir. Tchau para vocês. Depois eu mando o link aí, tá? Na verdade, eu não devia ir embora assim, sem perguntar. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para perguntar? Tal? Não. Então tá. Então tá. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, boa noite, gente. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Aprenderam alguma coisa hoje? Bastante? Sim. Tem que aprender bastante, toda semana. Não pode passar uma semana sem aprender alguma coisa nova. Tchau.